começar já, deu 19 horas. Até passou um minutinho aqui, a gente estava empolgado aí, né? Mais um dia. Quero convidar você para a gente entrar em oração. Eu gostaria de dedicar esse momento ao Senhor, porque tudo que fazemos, fazemos para o Senhor, não é mesmo? Então quero dirigir uma oração ao Senhor. Você também pode orar agradecendo por esse momento. Pai, obrigado por essa oportunidade que temos, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos essa noite. Eu sei que essa semana tem sido uma semana difícil para muitos, mas eu sei também, Pai, que a vitória, ela é poderosa. É o que a Tua palavra diz, o Evangelho é um Evangelho de salvação, de boas novas, e o Evangelho não nos omite lutas, dificuldades, batalhas, sofrimentos, mas a Tua palavra diz que mesmo que possamos viver lutas, tribulações, batalhas, o Senhor nos dá o escape, e é nessa palavra que nós cremos. Obrigado por cada homem, por cada mulher que está aqui nessa noite, pela bondade e graça do Teu Santo Espírito, que os Teus filhos estão sendo convencidos, meu Pai, ao arrependimento, à decisão pelo batismo, pela entrega, pela vida diante do Senhor. E nós queremos, Deus, agradecê-lo pela bondade, pela misericórdia, por tudo que o Senhor tem realizado e tem feito até agora. Pai, em nome de Jesus, isso é um marco na vida de algumas pessoas que estão decidindo descer as águas do batismo. E muito obrigado, Pai, porque isso demonstra o crescimento orgânico, o crescimento da igreja do Senhor Jesus na face da terra, onde nós vemos, meu Pai, a boa mão do Senhor, onde nós vemos, Deus, realmente que o Senhor tem trabalhado em nosso meio de forma poderosa. E nós cremos que o Evangelho simples, ele salva vidas, que o Evangelho simples, ele produz, ó Deus, frutos dignos de arrependimento. E obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, e nós somos gratos a Ti, pela oportunidade que temos aqui essa noite. Assim eu oro, grato, no precioso nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, amém? Vou pedir para os irmãos que estão aí, só sentarem num bloco só aqui, pode aproximar aqui nesses primeiros bancos, né? Pode sentar, eu sei que vocês ficam um pouco tímidos de sentarem na frente, mas quando a gente fala, né, a gente gosta das pessoas próximas aqui. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar basicamente de alguns princípios que nós acreditamos, e eu vou falar especificamente sobre exercícios espirituais, que é muito importante nós entendermos a respeito dessas coisas. E depois minha amada vai falar sobre comportamento, postura com relação às mulheres. A Linciane vai falar sobre a visão e a missão da igreja, aqui da comunidade. O Pablo vai falar sobre um geral, assim, de como nós trabalhamos com relação aos cursos, com relação a se tornar líder, só para ter uma forma mais clara sobre como nos comportar, assim, uma vez que estamos decidindo ser membros aqui da IBVI. E ser membro da IBVI não te faz melhor do que ninguém, né? Não existe uma patente melhor do que outras igrejas, no que diz respeito à forma popular que nós falamos o que é a igreja. Por exemplo, a gente fala Igreja Assembleia, nós falamos a Igreja Batista, Igreja Sara Nossa Terra. Na verdade são comunidades locais, igrejas locais, porque a igreja do Senhor Jesus são todos esses irmãos lá e nós reunidos. Então nós somos a igreja. E é sobre isso que eu quero dizer. Você não vai estar, não é porque você vai pegar um certificado de membro, de batismo, de aclamação, que você vai ser melhor do que alguém. Inclusive tinha um rapaz que, ele não está mais entre nós, eu tenho orado por ele, para que
ele possa voltar para os caminhos do Senhor, está bem desviadão. E ele falava assim, ó, quando eu chegar no céu eu vou mostrar o certificado da IPVI para Deus que eu sou batizado, né? Eu falei, vai nessa que o leão te abraça. Por quê? Essas coisas não têm força nenhuma. O que tem é o arrependimento em Cristo Jesus, acreditarmos que Ele é Senhor da nossa vida e seguirmos o caminho e os passos dEle, como diz as Escrituras Sagradas. A nossa igreja é cristocêntrica, a nossa comunidade. Nós acreditamos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então isso é algo que você precisa carregar aí dentro dessa identidade BVI, crendo que as Escrituras Sagradas são realmente a revelação de Deus para as nossas vidas. Então nós somos cristocêntricos e acreditamos na Bíblia. Simples assim. E vocês vão perceber, alguns já têm caminhado junto conosco, que muitas coisas nós temos a nossa forma de trabalhar, a forma litúrgica de trabalhar e de fazer os cultos, diferente, por exemplo, de outras comunidades, de outros locais. Isso também não nos faz melhor ou pior do que alguém, mas é a forma com que trabalhamos, é a forma que entendemos. E uma vez que você está tornando-se membro, você precisa saber realmente como nós pensamos, a maneira com que nós trabalhamos. E dentro desse aspecto, nós já oramos. Eu quero falar sobre alguns exercícios espirituais que todo cristão precisa ter e fazer. E isso você precisa ter incutido no seu coração. Você precisa guardar essas palavras e você realmente precisa praticar essas coisas. E um desses conselhos, princípios, exercícios espirituais é a oração. Então, um cristão que não ora, ele já está com um problema de fábrica. Porque um cristão que acredita em Jesus, um homem, uma mulher que confia no Senhor, ele precisa ter um relacionamento de intimidade com Deus todos os dias. Da mesma forma que nós conversamos com o nosso cônjuge, conversamos com nossos filhos, conversamos com as pessoas na empresa, nós temos que ter uma relação íntima com Deus. Alguns fazem oração no quarto, outros fazem em campanhas de oração, outros fazem orando pelas madrugadas, outros fazem dirigindo o carro, não tem problema. O negócio é que você precisa estar conectado na oração com o nosso Senhor, o nosso Deus. E a oração é um momento de silêncio, ou não, porque você pode orar em silêncio, ou você pode abrir a sua boca e orar bem alto. Eu lembro que quando eu era tinha aí os seus 14, 15 anos, eu passava próximo de uma igreja pentecostal, e lá eu passava e as irmãs estavam de joelho orando. Só que aquilo me indignava, porque eu era do mundão, não queria saber nada de igreja, de oração, e eu passava ali, olhava e falava assim, que loucura é essa? Que doidura é essa? Porque a forma que elas oravam era alto, e eu falava, meu Deus, será que Deus é surdo? Será que Deus precisa disso? E depois eu pude compreender que através da oração, seja ela feita em silêncio, ou seja realmente sendo um atalaia, abrindo a boca, clamando, ela surte efeito. Então, quanto a nós aqui como comunidade, como nós oramos? Oramos em silêncio, oramos, quem sabe, impondo as mãos, abraçados, celebrando, oramos de joelho, mas essa é a ideia fundamental que você precisa entender. Você precisa ter uma vida de oração. Para aqueles que já são mais maduros, que já sabem o que isso significa, é como se fosse dar um alimento como um leitinho aqui para você. Mas eu vejo que tem algumas pessoas mais maduras na fé, e eu vejo que tem pessoas que estão chegando agora. Então a gente precisa trazer esse nivelamento de como nós nos comportamos com relação a esses exercícios espirituais. Nós temos aí orações pessoais, nós temos orações em grupos, nós temos orações que podemos fazer em leito de enfermidade, temos orações que podemos fazer de intercessão por alguma outra pessoa. Jesus, ele ensina um princípio básico, como devemos orar. E ele começa dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja
teu nome. Existe uma expressão de santificação que vem sendo ensinada através das Escrituras Sagradas. Por exemplo, quando a gente vê lá no livro de Levíticos a respeito da santificação do nome de Deus, é que quando nós invocamos o nome do Senhor, nos dá a ideia de que a presença de Deus se manifesta naquele lugar. E a presença de Deus se manifestando naquele lugar, Deus ele vai responder às nossas orações, aos nossos clamores. Amém? Existem momentos que devemos perseverar ainda mais em oração. Isso é um exercício espiritual. Porque muitas vezes nós entramos na presença de Deus e quando Deus vai falar conosco, né? É uma expressão assim de quando Deus vai falar com a gente levanta da oração e sai. Talvez esse é o grande X de você entender que a oração, ela não pode cessar. Então lá no seu trabalho você pode fazer isso, tomando banho você pode fazer isso, chegando à igreja, ajoelhando você pode fazer isso, andando de bicicleta você pode fazer isso, por quê? Isso é dado a todos aqueles que creem e confiam no Senhor. Então nós temos a oração como um exercício espiritual para fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada diante do Senhor Jesus. Amém? Vocês entenderam então um pouquinho sobre oração? Então vocês entenderam por que nós oramos para iniciar? Porque nós convidamos o Senhor. Por que nós oramos para encerrar? Nós convidamos o Senhor também para abençoar a nossa semana. E eu sugiro que você, como membro dessa igreja, exerça uma vida de oração. Mulheres, orem pelos seus maridos. Maridos, orem pelas suas esposas, pelos seus filhos, pelas metas, pelos projetos, pelos sonhos. Porque quando nós depositamos essa oração em Deus, com certeza Deus ele tem prazer em abençoar aqueles que têm uma relação íntima com Ele. E oração fala de intimidade. Fala de termos realmente esse comprometimento com Deus. Então, se você já sabia disso, esforce-se para continuar fazendo. E se você não tinha nem ideia disso, agora chegou o momento de você dedicar uma vida piedosa, uma vida em oração, uma vida em intercessão. Inclusive, os irmãos talvez nem percebem, mas aqui no fundo, quando nós entramos ali para a sala das crianças, para ser mais exato, bem aqui perto da bateria, nós temos uma sala de intercessão. Então, nós temos um grupo de intercessão. Outros lugares têm outros nomes, mas nós temos um grupo de intercessão, onde as irmãs, elas intercedem por todos os pedidos que nós temos aqui na igreja. Existe um grupo de intercessão que nós colocamos lá, os clamores, os pedidos, as súplicas, os milagres que nós precisamos. E talvez você nem percebe que essas irmãs estão em oração, mas elas fazem esse momento de oração enquanto nós estamos no culto. Então elas têm uma escala e elas estão lá intercedendo, orando pelos visitantes, orando pelas famílias, orando pela sua vida, orando pela liderança da igreja, orando para o fluir do culto, orando pela vida dos líderes, dos pastores. E isso tem fortalecido a igreja. Uma igreja que não ora, ela está fadada ao fracasso. Uma igreja que não busca a Deus como o seu socorro, ela está em ruínas. Talvez você não perceba essa movimentação, porque às vezes você vem participar do culto e de repente você não vê isso porque ainda não foi lhe falado. Mas nós sabemos que para acontecer o culto aqui, muitas coisas acontecem. Desde o cuidado de vir aqui, desde o cuidado de ligar os equipamentos, desde o pessoal que trabalha na recepção, desde o pessoal do Ministério de Intercessão, o cuidado com as crianças. Então, olha, tantas coisas que são sustentadas pela oração dos santos, como nós dizemos, né? A palavra de Deus ensina que nós, como santos, devemos orar. E a ideia de ser santo, ela vem do original separado, né? Não de algo que é uma imagem para ser idolatrado, mas é aquilo que é separado. Então nós que fomos separados em Cristo, nós devemos orar. Devemos levantar súplicas e orações. Então você, a partir de agora, sabendo disso, você vai poder lançar o seu pedido junto à liderança, junto aos seus irmãos, para que juntos possamos fazer orações junto com você, para abençoar a sua vida,
orações de consolo, orações de alegria, orações de conquista, orações de gratidão, enfim, nós podemos e devemos fazer isso como igreja. Segundo exercício espiritual fundamental, talvez você não está anotando aí, mas se tiver, o primeiro exercício é a oração, é a forma que falamos com Deus. É com quem nós falamos. E uma oração, de uma forma bem simplificada, para que você entenda, ela precisa ter alguns requisitos. Primeiro é você ter fé para que aquilo que você está fazendo realmente possa acontecer. Segundo, o alvo de tudo isso. Para quem você ora? Tem que ser para o autor e consumador da nossa fé, Deus. E em nome de quem nós oramos? Nós não oramos em nome do pastor Macena. Nós não oramos em nome de uma pessoa aleatória. Nós não intercedemos pelo nome de Maria. Nós intercedemos pelo nome de Jesus. Aí está a autoridade de um homem e de uma mulher que ora. Quando ele entende o que é intimidade, como ele ora, para quem ele ora e como ele exerce essa autoridade. Porque a autoridade que temos, ela é nos dada através de Cristo Jesus. Como eu disse, nossa igreja é cristocêntrica. Então é no nome dele que agimos, no nome dele que oramos, no nome dele que nos movemos, e que isso fique bem claro para você que está iniciando dentro desse propósito. Segundo, leitura bíblica. Um cristão que não lê a Bíblia, ele está com defeito de fábrica. Também. A leitura bíblica, ela é o alimento essencial para o crescimento, para o conhecimento, para o fortalecimento da nossa fé. Porque são as Escrituras Sagradas, a Bíblia, que revelam quem Deus é. Agora, se nós que somos cristãos queremos conhecer Deus, nós precisamos ler a palavra que Ele deixou para que lêssemos, para que conhecêssemos um pouco daquilo que Ele é, os desígnios de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. E eu só consigo ter essa revelação quando eu leio as Escrituras Sagradas. Agora, existe um ponto importante. Nós que cremos, precisamos ler com a orientação do Senhor, pedindo discernimento, pedindo revelação. E todas as vezes que lemos as Escrituras Sagradas, é um fortalecimento pessoal. Eu posso dizer para você que a leitura bíblica, por ser um exercício espiritual, ela é um alimento diário para a sua vida espiritual. Então, se você entender que você precisa ler a Bíblia todos os dias, como um estilo de vida, você vai estar sendo fortalecido, vai exercitar essa fé, e você vai conhecer ainda mais do Senhor. E quando nós lemos as Escrituras, que mesmo que não saibamos de nada, ainda assim temos a revelação através do Espírito Santo. E muitas vezes, pessoas são usadas para falar a respeito das coisas que nós já lemos, para que nós recebamos o conhecimento da verdade através das Escrituras Sagradas. O exemplo disso é o ministério de pregação. Quando vocês vêm para o culto, sentam aí, vocês leem a Bíblia, e nós ensinamos o que diz a respeito do texto que estamos lendo, você está aprendendo, está se fortalecendo, e você acaba se tornando um homem, um cristão, uma mulher, fortalecida no Senhor, aonde você, por conhecer as Escrituras Sagradas, por conhecer o manual de Deus, vai saber como agir. O exemplo que eu sempre dou, quando você compra uma televisão da loja, a primeira coisa que você faz, você tira ela da caixa, já liga na tomada e já liga a televisão, sim ou não? Quantos aqui pegam o manual daquela televisão para ler antes de ligar ela? Quase ninguém. E muitas vezes nós nos atrapalhamos, porque a tecnologia hoje está moderna. Agora, se dentro de uma analogia como essa, nós muitas vezes nos perdemos, que dirá em relação a Deus? Às vezes nós aceitamos Jesus, começamos uma caminhada de fé e achamos que Deus vai se revelar de qualquer maneira.
Deus pode fazer isso? Pode. Na sua multiforme graça, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas o que é o básico? O que é o simples? Quais são as fases naturais da coisa? É quando você crê em Deus e você lê as Escrituras Sagradas. Porque quando você lê, você recebe o entendimento daquilo que Deus quer ministrar ao teu coração. Sabe, eu lembro de ler a Bíblia e houve uma época que nós líamos praticamente o mesmo contexto durante a mesma semana. E todas as vezes que nós líamos a palavra de Deus, aquele mesmo texto, aquele mesmo capítulo, aquela mesma história, Deus ministrava de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque nós que cremos, e a palavra vai ensinar isso, que ela é viva, ela é eficaz, ela produz realmente o que aprove a Deus. Ela tem um poder de ir na tua vida e tocar a sua vida de forma sobrenatural. Mas como eu descubro isso? Só lendo a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia, nós muitas vezes evitamos falhas, erros que normalmente cometeríamos. Então a Bíblia é um manual do cristão e ela serve para direcionar o homem ao caminho pelo qual ele percorre para a salvação. O que eu quero dizer para vocês é que só vamos entender a mente de Deus lendo aquilo que Deus manifestou para nós. Só vamos entender a vontade de Deus se nós aprendermos nas Escrituras Sagradas o que é a vontade de Deus. Todo ano, nós entregamos um projeto de leitura. Chamamos de pão diário, alimento diário. Onde você vai poder ler ali 3 capítulos por dia. Dentro de um ano todo você consegue ler a Bíblia Sagrada. Eu percebo que quando começa o ano as pessoas vão empolgadas naquilo, né? É uma novidade, você pega ali o encarte, você vê os versículos, você começa a anotar ali primeiro dia, segundo dia, e quando vai passando aí 30, 40 dias, a incidência começa a cair. Mas como isso deve ser uma disciplina espiritual, nós temos que manter o equilíbrio, sabe? Então, um dos exercícios fundamentais para a tua fé, para o teu crescimento espiritual, é a leitura da palavra de Deus. Porque dela nós recebemos orientações de como o Senhor pensa. Existe um texto bíblico que diz que nós precisamos buscar na palavra de Deus, porque delas, ou dela, nós recebemos esses ensinamentos, essas verdades, pelas quais precisamos para as nossas vidas. Então eu sugiro que você compre uma Bíblia, talvez uma Bíblia mais de estudo, você tem uma Bíblia básica aí que nós entregamos de presente, mas você dedique-se à leitura da palavra de Deus, dedique-se ao seu devocional diário, dedique-se a conhecer a mente do Senhor e as palavras do Senhor. E detalhe, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós aprendemos princípios e valores pelos quais quando um pregador vir falar aqui, nós não sejamos enganados. Sabe, existem diversas situações que envergonham aqueles que se dizem evangélicos. E aí tais pregadores, pastores, líderes, pregam aquilo que eles acham. Pregam aquilo que eles entendem. E aí existe uma linha tênue, né, de você estar agindo para que os princípios e os valores de Deus realmente aconteçam, ou levando as pessoas para um erro, quem sabe um erro teológico, uma heresia, um ensino pelo qual essa pessoa, só com base de jejum e oração, intervenção divina, vai conseguir mudar a mentalidade dela. Vou dar um exemplo para você. Purgatório. Talvez as pessoas que vieram da escola aí, né, mais romana, ouviram falar de purgatório, sim ou não? Quem já ouviu falar de purgatório aqui? E o que o purgatório representa? Representa uma purificação da alma, né? Um lugar onde a pessoa que era má vai para lá,
E aí os entes queridos começam a fazer rezas, orações, acendem vela, e a pessoa começa a ser purificada lá no purgatório, e de repente ela está pronta para ir para o céu. Agora, eu pergunto para você, isso está nas Escrituras Sagradas? Isso está na revelação que Deus deu a respeito dele para nós? Não. Então são paradigmas dessa forma, que muitas vezes as pessoas são presas em conceitos, preconceitos humanos, filosofias vãs, doutrinas, dogmas, que se nós não lermos as Escrituras Sagradas, nós sofremos o dano. E saiba de uma coisa, para que você realmente não seja pego de surpresa, você precisa ler as Escrituras Sagradas, ler a respeito de Jesus, o que Jesus fazia, os ensinos de Jesus, os ensinos e os princípios e valores eternos, né? São coisas assim que nós precisamos aprender, até mesmo para ter convicção de fé aonde nós entrarmos. Hoje nós ouvimos as pessoas falar muito sobre ideologia de gênero, sobre homossexualismo, sobre relacionamento que não condiz com as Escrituras Sagradas. E quem proíbe isso e quem é contra isso, não é a pessoa que está pregando, ou seja, não seria eu aqui, mas enfatizaria o que a palavra de Deus condena. Agora, só tendo fundamento bíblico para poder combater esse tipo de opressão que muitas vezes vem sobre a vida dos cristãos. E só conhecendo as Escrituras Sagradas que nós conseguimos nos sair muito bem através do conhecimento e através do Espírito Santo. Então, existem coisas que são ensinados às pessoas, que quando você vai à luz das Escrituras Sagradas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sabe, são coisas que realmente assustam a gente. E vocês vão perceber durante esse tempo que vocês vão perceber que durante esse tempo que vocês estão aqui, ou aqueles que estão chegando, que nós não temos esses vícios religiosos. Nós prezamos para a santificação, o conhecimento da palavra, mas existem coisas que não fazem parte mais desse contexto, principalmente porque nós entendemos o que as Escrituras Sagradas dizem. E eu posso citar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a questão de misticismo. Às vezes, nós depositamos a nossa fé em algo e acreditamos que aquilo ali tem capacidade de resolver o problema ou a situação. Sabe, quando entramos para essa linha, nós deixamos ser enganados por esses ensinamentos, porque a palavra de Deus diz que quando orarmos, oramos em nome de Jesus. Então eu preciso de outra coisa, como algo supersticioso, para que aconteça o milagre de Deus na minha vida? Sim ou não? Não. Porque o nome de Jesus é suficiente. Posso ouvir um amém? O nome de Jesus é suficiente. Talvez esse é o motivo de entendermos dessa forma que não trabalhamos a questão de campanhas, por exemplo, na igreja. Porque nós entendemos que a oração mais poderosa é a tua. E é no nome de quem? Pronto. Porque dentro desse mercado gospel que nós vemos hoje em dia, às vezes as pessoas são iludidas, né? Ou até mesmo apegas nessa sua fé, uma fé baseada nessas coisas, para que possam viver algo que elas esperam receber. E nós aqui, na verdade, não ensinamos isso também, a questão da teologia da prosperidade. Como que eu sei que uma igreja é bíblica e ela não prega a teologia da prosperidade? É porque a igreja é cristocêntrica, ela fala de Jesus e não fica pedindo nada para você em troca daquilo que é o exercício da sua fé ou daquilo que você tem. Então eu não vou dizer para você assim, ó, meu irmão, se você sentir de Deus, para você ter uma casa, você pode dar o carro que você tem agora aí, que você vai receber. Isso não está nas Escrituras Sagradas. O que está nas Escrituras Sagradas é ter uma vida piedosa, buscar santidade, conhecer o Senhor. Agora,
nós que cremos nas Escrituras Sagradas, na bênção de Deus, nós acreditamos na prosperidade de Deus. E a prosperidade de Deus não tem nada a ver com dinheiro, ou só com dinheiro. Entende? Porque a prosperidade de Deus, quando ela te alcança, ela abençoa toda a sua casa, a sua finança, tudo que você tem, seus filhos, o sono em paz que você tem, as suas finanças estabelecidas, o seu celeiro cheio, saúde dentro da sua casa. Isso é prosperidade de Deus. Quer ver um exemplo? Você que tem filhos. Quando teu filho está agitado ali, você está, né, com a cabeça a milhão, porque você fala, meu Deus, não para essa criança, não para. Mas quer ver o dia que ela fica quietinha? Aí você se preocupa. Você fala, tem alguma coisa de errado, está doente, não é possível, vamos levar para o médico. Sabe, a prosperidade de Deus traz essa paz dentro da sua casa. Seus filhos saudáveis, você saudável, a sua família abençoada. Sabe, mesmo com pouco, dando graças a Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido poderoso e fiel. Então a nossa igreja não tem essas práticas, né, de campanha, 7 sexta-feira, 15 sexta-feira, semana profética, isso, aquilo. Nós cremos em algumas coisas, por exemplo, a unção com óleo, isso vai ser falado aqui para vocês, mas de uma forma bem objetiva. Podemos ungir, podemos orar, podemos abençoar, podemos, sabe? Mas o óleo em si, ele não é um elemento místico do cristão. O cara está com óleo aqui, se eu não tiver com óleo, o demônio não sai. Primeiro que demônio não sai com óleo. Demônio sai no nome de Jesus. Então vocês estão entendendo o que é ser membro dessa igreja, não é mesmo? Você tem essa autoridade, mas para você conhecer o que Deus pensa, você precisa fazer o quê? Ler a palavra de Deus. O problema é que tem muita gente que só está lendo a Bíblia domingo à noite, quando passa no telão. E se a leitura bíblica é um exercício espiritual, eu digo além, ela é o alimento espiritual para a tua alma, será que você conseguiria sustentar a sua fé se alimentando só de meia hora de palavra lendo aqui? Você conseguiria comer hoje, você só vai jantar hoje, e daqui 7 dias você vai jantar de novo. Você conseguiria viver assim? Se fisicamente a gente padece, agora imagine espiritualmente. Temos que orar, temos que ler a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Leitura através de devocional, leituras temáticas, podemos fazer, estudos bíblicos e leitura completa da Bíblia. Você pode fazer isso de forma individual. Nós temos o discipulado, onde ensinam princípios e valores bíblicos. Nós temos os cursos que nós ministramos aqui na igreja. Os cursos apontam para os princípios bíblicos, sabe? O curso da Universidade da Família, seja ele qual for o que nós ministramos aqui, ele sempre aponta para as Escrituras Sagradas. Sabe? Não são os cursos em si que tem algo místico também, não. É quando você ali se aprende os princípios, valores bíblicos, e a hora que você se aprofunda nisso, você recebe o fortalecimento espiritual. E aí você não vai cair em conto de fadas, você não vai cair em balelas aí, conto da carochinha, né? Né, tem muita coisa que quando você passa no crivo das Escrituras Sagradas, você vê que não vai dar continuidade. Tem muita gente que se expressa, né? Tem aqueles jargões de crente, né? E às vezes a pessoa, você vai se aprofundar na conversa com a pessoa, ela não passa no crivo das Escrituras. Então você precisa conhecer as Escrituras para que nem nós aqui não venhamos enganar você. Não venhamos trazer uma palavra de heresia ao teu coração. Porque nós estamos trabalhando para conhecer a Bíblia, para pregar a Bíblia, para falar de Jesus, para falar a respeito do Evangelho da Salvação. Então, leitura bíblica é um exercício espiritual. Pastor, mas eu não estou lendo a Bíblia. Cria vergonha na cara e vai ler a Bíblia. Sem moleza para você.
Isso aqui eu não falo no culto aberto aqui, porque tem visitante. Mas, irmão, você que é daqui, você precisa estar fundamentado nas Escrituras Sagradas. Você precisa saber onde tem versículo, você precisa decorar versículo, você precisa se preparar, sabe? Chega de viver aquele evangelhozinho água com açúcar. Você precisa ter uma palavra preparada todos os dias. Você não sabe onde você vai entrar, você não sabe o que você vai enfrentar, todos os dias você tem que ter uma palavra. Agora, como eu busco uma palavra se eu não leio a Bíblia? Por isso o seu devocional. Pastor, eu trabalho 7 horas. Levanta 5, vai orar, vai ler a Bíblia e depois sai para trabalhar. Mas está muito cansativo, não tenho tempo. Irmãos, se eu pegar aí o tempo de uso do seu celular, vai revelar para mim que você tem tempo e sobrando. Tem gente que fica 5 horas, 6 horas, 7 horas no celular. Não vai ter tempo de ler a palavra de Deus, que é o alimento para a sua vida. Então, você precisa estar estruturado na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Você viu que a gente usa aqui o sistema tecnológico, mas a gente sempre sugere que você traga a sua Bíblia. Né? Traga a sua Bíblia. Venha para a igreja com a tua Bíblia. Alguns gostam de telefone, iPad, mas traga. Sabe, não fique sem ter a palavra de Deus para que você medite nela, para que você aprenda dela, para que você conheça o pensamento de Deus. Posso ouvir um amém? Terceiro exercício espiritual. Dízimo. É um dos assuntos bem melindrosos que muitas pessoas, elas acabam errando ou praticando de uma forma fora de um contexto bíblico. Nós aqui cremos no dízimo. E nós cremos no dízimo como algo poderoso para a nossa comunidade. Então você que é cristão da IBVI, você precisa ser dizimista. Por uma questão de princípios e valores, quando você aprende as Escrituras Sagradas. Quando você se torna um homem, uma mulher generoso, generosa, pelo que Deus tem abençoado a sua vida. Sabe, nós estamos saindo de um contexto onde nós vivemos uma vida miserável, dentro de um contexto espiritual. E quando nós aprendemos a respeito da salvação de Deus e vemos o que Deus ele fez, e agora existem princípios, ordenanças, que ele requer de nós para que nós possamos dar continuidade dentro desses princípios e valores. Um deles, sem dúvida, é ser um dizimista. Agora, ser um dizimista não é pôr medo na sua cabeça, que o devorador vai te destruir, que o migrador vai te cortar, que você está roubando a Deus. Primeiro que Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa de R$1 de vocês, nem de mim. Mas e por que então nós fazemos isso? Uma forma de obediência, segundo o que lemos nas Escrituras Sagradas, e gratidão ao nosso Deus. Agora, quando eu dizimo, quando eu entrego uma oferta, quem se beneficia com tudo isso? A comunidade local, a igreja local, os trabalhos que são desenvolvidos, as coisas que obtemos, né? A tecnologia que usamos, isso é pago, a energia que você, por exemplo, está aqui no ar-condicionado é pago, os aparelhos que são comprados são pagos, as famílias que nós ajudamos, se ajuda com dinheiro, as cestas que nós ajudamos e compramos, é com dinheiro. Sabe, tem coisas, irmãos, que nós precisamos entender realmente os valores e os princípios, sabe, elementares. Então não vou chegar aqui no culto domingo e falar assim, se você não entrega o dízimo, você é ladrão. Até porque quem está visitando a gente não vai entender direito esse contexto. E eu não sei se vocês perceberam, mas a gente não fala de dízimo aqui no culto. Aliás, a gente fala, nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, mas a gente não tem uma palavra específica para dizer assim, vou te arrancar 100 aí agora, né? É do lado aqui, a Universal gosta de fazer muito isso, mas aqui não, vou arrancar de você aí, Lucas, você tem 500, agora vou pegar de você aí. Não. Sabe como eu faço isso? Sendo generoso e grato ao Senhor. Agora, nós acreditamos no dízimo como um ato de gratidão e compromisso. Nós acreditamos que o dízimo local, ele traz os seus benefícios.
E eu vou te falar uma coisa, isso precisa ser bem ensinado para que você não tenha nenhum tipo de ruído dentro dessa comunicação. Pastor, mas eu não sou dizimista, então você tem que começar a ser. Porque de tudo que Deus tem dado a você, cabe a você ser generoso para com Ele, para que você realmente receba do Senhor a prosperidade. E eu já falei para vocês que prosperidade não tem só a ver com dinheiro. Mas quando somos dizimistas, nós somos abençoados pela mão de Deus, pelo poder de Deus. Alguns dizem que o dízimo vem da lei. Outros dizem que o dízimo não está na graça, ou está na graça. Mas eu ensino a vocês a seguinte forma: o dízimo não está nem na lei, não foi estabelecido nem na lei, e não foi estabelecido na graça. Ele é anterior a isso. As Escrituras Sagradas vão dizer que Abraão, ele entrega o dízimo antes do dízimo ser lei. E o que isso ensina a nós? Que o menor sempre é abençoado pelo maior. É o que diz as Escrituras Sagradas. Quando eu faço isso, quando eu entendo esse princípio, eu e a minha casa, nós estamos sendo abençoados. E eu vou dizer para você, não só você e a tua casa, mas a comunidade que você está inserido, ela também é abençoada. Esse ano, nós ajudamos pelo menos umas 15 famílias na questão, por exemplo, de aluguel de casa. Agora, como poderíamos ajudar 15 famílias, e alguns não só uma vez, várias vezes? Por exemplo, teve famílias que a gente ajudou 3, 4 meses, até a família se estabelecer. Agora, como poderíamos fazer isso, se você não entender o princípio e o valor das Escrituras Sagradas? Percebe? Quando você é abençoado, a comunidade é abençoada, as famílias que estão junto com a gente são abençoadas, e ninguém passa necessidade. Ah, pastor, mas eu sei de alguém que está passando necessidade. É só falar com a gente. Sabe por quê? Porque a gente não está nesse negócio aqui por dinheiro. A gente não está nesse negócio aqui para arrecadar dinheiro para nós. Todo o dinheiro arrecadado aqui, que ele seja usado para o reino de Deus, para as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Agora, quando você entende o que é ser membro do corpo de Cristo e faz isso por obediência, eu somos abençoados. Então vocês não vão ouvir a gente martelar isso aqui no culto, mas para membro dessa igreja a gente martela. Porque o dízimo também, ser dizimista, eleva você aos cargos que você pode almejar aqui dentro. Agora, isso é uma troca? Não, porque nós só podemos contar com pessoas maduras, pessoas que entendem valores e princípios. Como a gente vai confiar em alguém que não tem confiado em Deus para ser o provedor da sua vida? Percebe como é sério essa questão? Então você que quer ser um líder, você quer desenvolver um chamado, não é que é uma troca para você, mas você tem que ser porque você ama a Deus. Você tem que ser porque você está crescendo em fé. Você quer ensinar as pessoas. Pastor, mas se eu der vai faltar. Experimenta, meu irmão. Ousada a sua fé. Experimenta. Experimenta dizer para Deus: Deus, eu acredito, como diz as Escrituras Sagradas, sendo generoso. Nós colocamos aqui sempre um versículo, momento da generosidade. E normalmente nós tratamos daquele versículo de entregar ao Senhor com generosidade, não por medo. Você não tem que fazer nenhuma entrega aqui por medo, nenhuma oferta por medo. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Mas quando fizerem, façam com o seu coração grato. Porque é como eu falei, Deus não precisa de nada de ninguém. Mas o dízimo revela mais quem somos do que quem Deus é. O dízimo, ser dizimista, revela mais quem eu sou, em quem eu confio. Sabe, a única coisa que Jesus comparou como Senhor na Bíblia é o dinheiro. Então o dinheiro pode ser um senhor na sua vida. E existem pessoas ricas que são escravizadas pelo dinheiro. Isso tem um nome. E existem pessoas pobres que também são escravizadas pelo dinheiro. E isso tem um nome. Qual é o nome disso? Avareza.
é quando eu amo mais o dinheiro do que eu confio em Deus. Então, não sejam homens, mulheres avarentos, mas bem-aventurado é o quê? Dar do que receber. E quando você faz isso com convicção de fé, meu irmão, minha irmã, você é abençoado. Deus dá livramento. Deus levanta pessoas para te abençoar. Sabe? Nessa jornada de fé, minha irmã, obrigado. Nessa jornada de fé, todas as vezes que a gente exercita a nossa fé, baseado em valores e princípios bíblicos, nós somos honrados. A Bíblia diz que nunca viu um justo sequer mendigar o pão. Um justo sequer. Então, meu irmão, se depender da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, nem você nem eu não vamos sofrer com isso. Agora, e se sofrermos algum dano no meio do caminho, pode ter certeza, meu irmão, que tem uma comunidade que trabalha para ajudar você. Que tem uma comunidade que vai desprender da questão financeira para abençoar a tua vida. Agora, como eu estava dizendo, às vezes nós não sabemos de tudo. E como vamos saber? Quando você fala, quando você se expressa, quando você conhece alguém que precisa de uma ajuda. E para isso serve esse recurso pelo qual nós depositamos aqui no gasofilácio. E hoje está moderno, né? Tem atrás aí do banco o QR Code. Dificilmente a gente vê dinheiro agora. As ofertas são online, os dízimos são online. E tem sido um benefício muito grande para todos nós. Então, dentro desse propósito, ser um dizimista, ser um ofertante, temos um trabalho para 2025 que são missões urbanas. Nós queremos abençoar outras pessoas, outras igrejas. Queremos abençoar outros ministérios. Agora imagina, como fazer isso se nós não tivermos recurso? Então, meu irmão, momento de dízimo e oferta é o momento que você entrega com gratidão. É o momento que você faz sem pressão do pastor estar na tua cabeça. Tá? Ninguém vai ficar olhando o cartãozinho de dízimo ali, né? Nós nem temos esse hábito, né? Mas eu já cheguei em algumas igrejas e ver os cartãozinhos de dízimo na frente ali. Parece ser muito espiritual, mas às vezes é constrangedor. Porque já pensou, você chega ali, só o seu está ali sendo dizimista? Porque não sei se é quando tira ou quando coloca lá que a pessoa dizimou. E dá para saber. Agora aqui a gente não fica pesquisando esse tipo de coisa. Porque se você entender o que é obediência, você vai fazer isso com temor no seu coração. Não porque o pastor está falando. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, sejam dizimistas. Acreditem, confiem no Senhor. Obedeçam o que as Escrituras Sagradas ensinam a respeito desse tema. Sabe, nós praticamos isso. Nós acreditamos nisso. Nós sabemos que isso traz benefício para a comunidade local, para a igreja local. Então, meus irmãos, preparem-se para serem abençoadores. Porque quando você abençoa alguém, você é abençoado. E talvez hoje você não está na condição de abençoar tanto. Tudo bem. Mas haverá um dia que realmente você poderá fazer isso. Eu conheci um amigo e ele dizia o seguinte: ninguém é tão rico que não pode oferecer nada para Deus, e também ninguém é tão pobre que não possa oferecer nada para Deus. Talvez a limitação está aqui, porque não é quanto eu dou, mas é a forma que eu entrego. Posso ouvir um amém? Quando Jesus estava na frente do gasofilácio, o gasofilácio é esse aqui, ó. As pessoas vinham entregar ali a respeito das suas ofertas e do seu dízimo. E aí a Bíblia conta que uma mulher, uma viúva, uma senhora, imagino eu, né? Com 2 moedinhas, chega ali e deposita no gasofilácio. E Jesus estava na onde? Observando. E tinha pessoas que traziam muitas coisas, né? A ideia de mostrar uma coisa que eu não sou, né? Fazer para encantar os outros. O que impressionou Jesus ali? Foi as 2 moedinhas? Não. Foi a atitude daquela mulher em obedecer a Deus e entregar a Deus. Porque as pessoas entregavam daquilo que sobrejavam para eles. Tipo assim, sabe, não faz falta para mim. E talvez é isso que limita uma pessoa de ser próspera em Deus. Porque ela confia que se ela reter, ela não vai ter mais.
existe um outro princípio que é o princípio da semeadura. O princípio da semeadura, de forma simples, você joga a semente na terra e ela produz, sim ou não? Pelo menos essa é a lógica, sim ou não? Agora, se eu tiver a semente para jogar na terra e comer a semente, vai nascer alguma coisa? Não. Talvez essa analogia é em relação a você fazer a sua oferta. Para você ser também um homem, uma mulher que crê nas Escrituras Sagradas, você precisa fazer. Quem vai dar o crescimento é Deus. Para uns 30, para outros 60, para outros 100. E tudo bem. Mas é como nós fazemos isso. E se for para você sair do seu lugar, meu irmão, e vir emburrado em trazer alguma coisa aqui, ou pegar o seu WhatsApp aí, e na dúvida, seu celular, e na dúvida se abrir o QR Code, não faça, nós não queremos. Posso ouvir um amém? Vocês estão vendo que o papo é franco aqui hoje, né? A gente não está rodeando muito aqui, não. É bem sério o negócio. Existe um outro princípio espiritual, e eu já quero encerrar com isso. E tinha muitas coisas para falar aqui, mas são 3 exercícios espirituais básicos: oração, leitura, dízimo e uma quarta, jejum. Jejuar é uma prática cristã. Nós jejuamos, nós acreditamos no jejum. Agora, nós acreditamos em um jejum em que muda a nossa vida. Não que muda o que Deus pensa. Que também, quando você lê as Escrituras Sagradas, você percebe o seguinte, que às vezes a pessoa ela tem uma boa intenção, mas esse foco está errado. Porque ela acha que se ela jejuar, Deus tem que responder ela. Se ela jejuar, Deus tem que trazer a vitória para ela. Deus traz a vitória? Traz, velho. Mas é porque eu jejuei? Talvez esse é o sentido claro que você precisa entender. Eu jejuo para melhorar a minha condição de fé, a forma que eu creio em Deus e a sensibilidade de ouvir o Senhor. Agora, se Ele fizer, amém. E se Ele não fizer, amém também. Mas a prática de um exercício espiritual é o jejum. Jejue com propósito. Isso é positivo, isso é bom. Mas saiba que o jejum sempre será realizado em Deus para melhorar a nossa vida e não para mudar o que Deus pensa de tudo isso. Pastor, mas explica melhor. Vamos lá. Quando você jejua, porque o jejum é abstenção de alimento. De uma forma simples, você está dando a sua carne menos do que ela precisa. Ou seja, você está matando a carne. Talvez essa é a expressão, né? Vou matar minha carne, vou jejuar. Isso é verdade. Só que quando você anula a vontade da sua carne, você fica sensível para quem? Para o Espírito. Então, quando eu jejuo, eu mortifico a minha carne, ou seja, eu melhoro a minha condição de ouvir a Deus. E aí sim Deus dará estratégias, aí sim Deus dará respostas de oração, aí sim Deus dará a direção correta. Mas não é porque eu faço isso como se dissesse assim, Deus, eu estou te colocando na parede, tem que me entregar. Aí Deus olha para você e dá risada, fala, ih, não aprendeu nada, não está lendo nem a Bíblia. Da mesma forma, quando usamos artifícios para tentar fazer com que a pessoa receba de Deus, né? Eu determino Deus, eu ordeno. Você já parou para pensar no tamanho da petulância? Nós, pecadores, dizendo para Deus, eu estou determinando. Parece que não é grave isso. Mas é muito grave, porque como o barro vai poder dizer para Deus assim, ó, faz o que eu quero. Entende? Eu determino, eu oro. Está aqui, ó. Eu entreguei. Tem gente que faz assim, eu entreguei o meu dízimo, agora eu quero que o Senhor me prospere. Espera aí. O dízimo é uma questão de obediência, irmãos. Não é uma barganha com Deus. Jejum é uma questão de obediência, não é uma barganha com Deus. Então nós precisamos entender que o Deus que nós acreditamos
das Escrituras Sagradas é um Deus que realmente Ele concede aquilo que nós oramos por causa de uma intimidade que temos com Ele. Vocês entenderam, sim ou não? Então comece a jejuar agora, praticar os exercícios espirituais. Comece a jejuar, comece a ser dizimista, comece a ser ofertante, comece a ler a Bíblia, comece a orar, para você ver o quanto a tua vida vai florescer. E é sobre esses princípios que essa igreja ensina as pessoas que entram aqui. Eu quero que isso fique gravado no seu coração. Seja um cristão, vivendo esses princípios, começa a florescer algumas outras coisas na sua vida. Por exemplo, você se torna um homem ou uma mulher pacificadora, como Jesus diz em Mateus 5:9. Você começa a fugir das discussões e das brigas tolas. Por quê? Você começa a ter maturidade, você fala, não vou entrar nessa conversinha fiada não. Que é o que o mundo quer, sabe? Ficar debatendo coisas que não tem valor nenhum. Mas quando você pratica os exercícios espirituais, você é fortalecido para caminhar na sua jornada de fé. E aí você foge das discussões. Uma outra coisa que floresce na vida do cristão, perdão. As pessoas perdoam, porque conhecem os valores e os princípios de Deus. E quando eu conheço quem Deus é, eu sei que Ele é perdoador. Porque nós fomos perdoados, irmãos. Agora, quem somos nós para não perdoar? Para pensar no tamanho da petulância também. Deus exerceu misericórdia para nós que estávamos perdidos. Nós não tínhamos jeito, Natan, mas sabe, Guilherme, acabou. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, falou, não, vem cá, Anderson, eu vou perdoar você, através de Jesus. E quando eu aceito isso, eu reconheço isso pelas Escrituras Sagradas, o maior beneficiado sou eu. E o perdão acontece na minha vida. E esse é o motivo de muitas pessoas exercerem o perdão ou liberarem o perdão e serem beneficiadas. Porque uma pessoa que tem uma falta de perdão, ela amarra uma com a outra. É um peso. E as Escrituras Sagradas dizem que não deve ser assim. Devemos perdoar. Agora, como perdoamos? Só recebendo esses ensinamentos da parte de Deus. Porque nós somos tocados pelo Espírito Santo. Agora, não pelo sentimento de perdoar, mas pela decisão de perdoar. E quando eu decido perdoar, eu sou alvo dos benefícios de Deus. O que floresce na minha vida quando eu pratico os exercícios espirituais? As más companhias saem perto de mim. Você já percebeu que quando você começa a mudar de fase, muitas pessoas vão ficar para trás? Alguns amigos que você achava que eram amigos, porque você está mudando de fase. Qual que é a mudança de fase? Agora eu comecei a buscar a Deus, estou indo para a igreja. Muita gente vai te acusar. Mas o exercício espiritual, a prática desses exercícios, a comunhão, o exercício de praticar aí essa vinda para o culto, porque isso também é lógico, isso é responsável, virmos para o culto adorar a Deus, nos reunirmos, congregarmos. Agora, quando eu começo a praticar isso, a minha vida começa a subir de nível, se é que eu posso explicar assim para você entender. Mas aí algumas pessoas começam a ficar para trás, porque a gente começa a mudar de fase. Aí aqueles que a gente achava amigo, Renata, não são. E às vezes até familiares, até parentes. E aí começam a ficar para trás, porque o nosso nível de conhecimento começa a melhorar. E a gente começa a perceber que algumas amizades são ruins para a nossa vida. Aquele amigo que te leva para o bar, aquele amigo que te leva para a farra, aquela amiga que é fofoqueira, aquela que é barraqueira. Meu irmão, isso aí você tem que começar a eliminar da tua vida. Porque isso torna você um homem segundo o coração de Deus. Outra coisa, você vai odiar a fofoca, vai odiar as más conversas. Outra coisa, você vai ser tardio no falar, mas apto para ouvir. Então, quando alguma coisa acontece, o que a gente já faz? Abre a boca e murmura e reclama, sim ou não? Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro a Deus, quando eu tenho intimidade, quando eu jejuo, meu irmão, essas coisas são como se neutralizadas. Eu começo a matar o meu próprio ego. Então a pessoa falou, nem vai me afetar. Ou não deveria, né? É a expressão assim, bateu numa face, tem que dar outra.
Sabe, é você entender isso como um cristão. Uma coisa que também vai acontecer na tua vida, se você praticar essas coisas. Você não vai procrastinar mais. Você não vai deixar para depois. Você vai começar a exercer realmente a sua convicção de fé. Como diz em Eclesiastes 9:10, né? Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, não há planejamento e não há conhecimento e nem sabedoria. Outra coisa importante, você quando pratica essas coisas, floresce na tua vida a hospitalidade. Você é uma pessoa que quer ver bem as outras. Você atende bem os outros. Você recebe bem os outros. Você aqueles que são dados ao abraço, abraçam mais as pessoas. São mais gentios. São mais simpáticas. Por uma questão óbvia, você é um cristão, você é um servo de Deus, você está sendo observado. E você tem que ter as características do caráter de Cristo. Agora, mudança, como diz o currículo Hombridade, só é mudança quando muda alguma coisa. Como eu vou conseguir ver a mudança de Deus na sua vida? Quando Ele começar a mudar ela de fato. E Ele começa a mudar quando eu começo a conhecê-lo. Um último quesito aqui. Só que a gente não finaliza nessas coisas. Existem muitas outras coisas que eu já tenho que parar, na verdade. Sobre o cuidado aos necessitados. Provérbios 31, versículo 8 e 9 diz assim: erga sua voz em favor aos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga sua voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Um cristão que tem práticas e exercícios espirituais, ele é um cristão apto a exercer a justiça, o direito, a exercer a prática do que é correto. Nós não damos jeitinho nas coisas. Elas são como são. Não se negocia nada. Você está entendendo? Não negociamos com o pecado. Não negociamos com as coisas que não convêm a um cristão. Então, meu irmão, se você entender esses valores, esses princípios, você exercerá a justiça e ainda mais ajudará as pessoas que mais precisam e que precisam desse socorro. Posso ouvir um amém? Basicamente é isso. O que eu preciso falar para vocês aqui nessa noite. Eu imagino que possa surgir alguma dúvida, mas eu estou à disposição para responder qualquer dúvida sua do que eu falei aqui essa noite. Tá bom? Vocês estão entendendo até onde vocês estão caminhando? Então foram 25%, falta mais 75% para você entender um pouco como é ser membro aqui da igreja, da IBVI. Mas uma vez que você entrou aqui, meu irmão, e vestiu a camisa, vamos para cima. Sabe? Não fica esperando o milagre acontecer aí, sem você pôr o pé nas águas. Você tem que caminhar para cima, a gente precisa de você. Você precisa exercer seus dons, talentos. Você precisa estar disponível. E um homem que exercita a sua fé, através da leitura bíblica, oração, do jejum, do dízimo, um cristão completo, meu irmão, ele está apto para dizer: eis-me aqui, eu quero viver o meu id, eu quero viver o meu chamado. Então você que está aqui, escute isso, não foi chamado para ser crente e sentar nesse banco. Ser um cristão de banco, domingueiro, não. Você foi chamado para ser líder, você foi chamado para ajudar as pessoas, você foi chamado para exercer um chamado aqui. E não se esconda, porque Deus vai te achar. Posso ouvir um amém? Pastor, mas como eu faço para exercer uma vida de liderança? Começa a praticar o que eu estou falando para você. Porque quem é visto é lembrado, quem faz as coisas certas, Deus honra. Não é a gente que vai ficar procurando, vai brilhar para a gente. Entende o que eu quero dizer? As pessoas se colocam à disposição. Eu quero, eu me disponho. Agora, se eu for aquele cara que chega só atrasado no culto, antes de acabar eu vou embora, como é que você quer ter uma comunhão? Como é que você quer crescer no ministério? Como é que você quer exercer uma vida de liderança, se nem no básico você não consegue completar?
Ah, vai ter uma reunião de liderança. Estou dentro, pode ir, estou dentro. Vai ter uma reunião de estudo, estou dentro. Vai ter um curso, estou dentro. Vai ter um seminário, estou dentro. Sabe? A gente sabe que às vezes a condição financeira não é tão boa, mas nada do que falar com a gente. Um exemplo é o nosso congresso de homens aqui, ó, a conferência. Quantos homens chegou no final lá, não tinham dinheiro para ir? Sabe o que a gente fez? Não deixou ir. Porque não tinha dinheiro. Foi isso que a gente fez? Não. Meu irmão, entra, vai embora. Está sem grana, vamos. A gente não está arrecadando dinheiro com isso. Já tem para pagar a comida aí, vamos embora. Não que a pessoa tem que viver sendo ajudada o tempo todo. Mas existem momentos que às vezes não dá. Então nós precisamos ajudar os necessitados. Amém? Se coloca de pé. Já vamos passar para outra parte aqui. Eu só vou orar para você dar uma esticada no braço aí, né?